Boa noite, atenienses. Tudo bem? Nós vamos começar agora mais um Diálogos com Atena, um espaço de conversas que inspiram, acolhem, transformam, e hoje o microfone vai virar. Então deixa eu explicar para vocês antes o que vai ser isso aqui, tá bom? Nós temos feito toda terça-feira o Diálogos com Atena, em que eu sou anfitriã e entrevisto pessoas sobre vários assuntos que buscam sempre inspirar todo mundo que assiste. Só que nós tivemos uma grande ideia, uma das idiotas, né? Eu adoro ter essas ideias doidas. E sempre tem um doido que topa junto. E aí nós tivemos a ideia de virar o microfone. Ao invés de eu ser a anfitriã, a entrevistadora, hoje serei entrevistada. E convidei uma pessoa querida, uma doida, né, por sinal, para topar esse desafio comigo. Então, sejam muito bem-vindos à nossa nova edição especial de Diálogos com a Atena, virando o microfone. E quando for a Atena virando o microfone, gente, vai ser às quartas-feiras, né, pra gente não se confundir também. Então, nesse novo formato, gente, eu troco de lugar. Eu saio desse papel de entrevistadora e passo ao papel de entrevistada e divido um pouco com vocês da minha trajetória, das minhas vivências, dos bastidores do meu trabalho, tanto como professora, como psicopedagoga de adultos e orientadora parental. E agora eu vou colocar aqui na live a pessoa que topou esse desafio. Então deixa eu adicionar aqui. Qual o nome antes? Chegou ela! Opa, sou eu. É essa nossa Sou nova eu. apresentadora que vai dividir agora comigo aqui esse espaço. Essa é a Jordana Soares, gente. Olá. A Jordana é uma linda. Então, assim, como todos os outros programas, eu fiz um textinho também muito carinhoso para apresentar a Jordana para vocês. E aí, Jordana, eu quero fazer a leitura do meu texto, porque eu não quero perder nada, assim, sabe? Então, a Jordana é um presente que a vida me trouxe sem querer, quase que num acaso. É uma pessoa que a minha alma acabou se conectando com ela de uma forma quase que instantânea. E a gente tem o prazer, né, de desfrutar de conversas super profundas sobre muitos assuntos que atravessam sempre cuidado, escuta, educação. Ela é pedagoga, professora assim como eu, neuropsicopedagoga, curiosa por natureza. Gente, tudo que eu amo numa pessoa, né, Jordana? E além disso, descobri que é um talento na comunicação e que estava totalmente escondido, mas agora não estará mais, pois ela topou a minha loucura, ela topou participar desse projeto louco comigo, e a partir de hoje ela será anfitriã nessa nossa nova versão de Diálogos com a Atena, virando o microfone. E hoje, vou deixar ela falar, mas hoje ela vai me ajudar a falar de um tema especial, que é uma coisa que eu gosto demais, que é justamente sobre a orientação parental, que é um espaço de acolhimento, direcionamento, onde as famílias se transformam. Então, Jordana, a partir deste momento, estou passando simbolicamente o microfone para você. E agora é com você, minha flor. Manda bala. Bom, que alegria poder ouvir essas palavras, sabe, Gisele? Eu, quando recebi seu convite na madrugada, eu fiquei felicíssima. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. Eu falei, meu Deus, eu. E que sou uma curiosa por natureza, questionadora desde sempre, desde a infância, adorava, né, fazer essas entrevistas. E a Gisele foi uma dessas pessoas, assim, que é muito bom, né? A gente poder pegar e virar o microfone, vamos dizer assim, e extrair, sabe, conhecimentos valiosíssimos. E isso eu encontrei na Gisele, né? Toda vez que nós temos nossos encontros e tudo mais, que participamos de um outro programa, a gente depois, tipo, eu fico ali horas fazendo várias perguntas para Gisele. É uma troca muito fluida, né? Muito rica. E perfeito esse momento, né? Que aqui eu vou espremer até a última gota, assim, de tudo que a gente precisa saber, quer saber das minhas curiosidades, e até deixando aberto, né, Gisele, para mais para frente a gente receber perguntas também da galera, Sim, que a galera quer saber sobre os temas, que também vai enriquecer muito, né? Enriquecer muito. sim, E sim. hoje, E deixa eu aproveitar e contar uma coisa, gente. A Jordana, quando eu chamei ela para participar dessa loucura, numa madrugada dessa,
A Jordana ficou um pouco insegura ali, logo de cara, né? Um convite assim do nada. Falei assim, Jordana, seu talento da comunicação que está escondido aí, vamos mostrar isso para o Brasil inteiro, né? E assim, a Jordana já estava no meu radar para uma outra coisa. Porque assim, eu adoro que a Jordana super explica as coisas direitinho, a gente tem uma troca muito genuína quando a gente conversa. E eu já estava assim mirando a Jordana, poxa, eu quero entrevistar a Jordana, eu quero entrevistar a Jordana. Só que aí, né, pintou essa oportunidade. Então hoje a Jordana comandará o programa, mas em breve também viraremos o microfone para a Jordana ser entrevistada, porque a Jordana também tem muitas coisas a dizer, né? Mas Ai, enfim, eu falei que eu não ia me meter, o microfone é seu, apresentador, agora quem manda é você, Jordana. dá licença, então, gente, dá licença, né? E hoje, né, enquanto mãe, enquanto educadora, a gente vai falar sobre um assunto valiosíssimo, né? Que é orientação parental. Que eu acredito que muitas pessoas ainda não escutaram falar sobre isso. É, é um pouco assustador, mas é real, né? Porque que lugar é esse, né? De que os pais se encontram. Quem são esses pais? Quem estão por trás, né, das nossas crianças, dos nossos das nossos adolescentes que estão com a gente nas salas de aula no dia a dia? Quem são? E quando a gente conhece os pais, muitas das vezes a gente desvenda uma série de situações. E quando a Gisele trouxe essa proposta, de a gente já começar hoje falando sobre esse tema, eu fiquei muito, muito feliz. Porque a gente sabe, né, quando as famílias são acolhidas e apoiadas, tudo ao redor flui. Quer dizer o quê? Que as nossas crianças, né, têm mais possibilidades e adolescentes de se desenvolverem, de crescerem num ambiente saudável e esses pais também terem mais qualidade de vida. Né? Porque não se trata apenas de um ato de amor ao filho, mas de um ato de amor próprio muitas das vezes. Né? Estamos aqui para isso. Informação, conhecimento nunca é demais. Então a gente vai começar. Vamos começar com as nossas perguntas. Bora lá. Preparada, Gisele? Vamos ver se eu consigo pegar a Gisele. Preparadíssima. Vamos Tô à embora. vontade com você, é só bater papo, igual a gente sempre bate. Só isso. Bora. Gisele, vamos começar esclarecendo, né? O que fez você iniciar com esse trabalho de orientação parental? De onde veio, sabe, a sua percepção da importância, né? De que os pais precisam ser acompanhados? Bom, então. Essa percepção ela começa no magistério, no meu exercício de magistério. Eu, enquanto professora, eu atendi alguns pais, né, para demandas diversas do cotidiano. E eu gostava muito de quando eu fazia esse atendimento com eles, independente do motivo, de eu dar para eles algum caminho, alguma solução assim que eu vislumbrava, né? Isso até antes de ser mãe. E eu percebia que muitas vezes esses pais vinham para a escola bem despreparados, não sabiam nem o que eles precisavam, e aí eu fazia esse intercâmbio ali com eles. Depois de um tempo, eu passei a exercer o cargo de orientadora educacional. E aí, nesse cargo de orientadora educacional, aí mesmo que eu passei a exercer esse direcionamento com os pais. Muitos pais chegavam até a escola com alguma demanda, e aí eu fazia, né, a orientação desses pais de verdade. Algumas vezes eu fazia até como se fosse um receituário médico, e eu escrevia para eles o que eles deviam fazer, isso sendo coisas subjetivas ou objetivas, tá? Então, às vezes, eu escrevia no papelzinho ali que o pai tinha que, sei lá, buscar um acompanhamento para o filho. Aí eu assinava, carimbava, parecia até um médico dando uma receita. Eu brincava muito com eles. Agora a doutora vai prescrever aqui. E eu fazia isso também de uma forma subjetiva. Então, tinha pais, por exemplo, que tinham, às vezes, questões de relacionamento com seu filho. E eu me lembro que teve um pai que eu coloquei assim: ó, vou fazer a minha receita aqui do que eu acho que o senhor tem que fazer. E aí eu escrevi para ele, né? Saí para tomar um sorvete com seu filho sem preocupação. Assinei, carimbei e entreguei. E aí ele riu muito, a gente riu, né, dessa situação, mas é justamente essa percepção, porque às vezes a gente está no corre. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. A gente está tão no corre, tão preocupado com as demandas do dia, que a gente esquece, às vezes, de fazer aquele mínimo ali, aquele básico, que é o momento de conexão com o nosso filho. E aí, depois, né, dessa estrada na escola, eu comecei a exercer a minha função clínica e eu percebia, uma coisa que eu sempre falava para os pais na orientação, é que ninguém frequentou escola para ser pai e mãe. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu sou engenheiro, você frequentou uma faculdade, 4 anos, se preparou para ser engenheiro. Eu sou médico, você frequentou a faculdade não sei quantos mil anos, se preparou para ser médico. Mas ser pai e mãe, não, é uma formação em serviço e que muitas vezes a gente só tem uma chance de errar, né? Dependendo do que é, a gente só erra uma vez. E aí, esse foi o tipo de acompanhamento que eu passei a oferecer
porque assim eu consegui perceber que eu consegui desenvolver isso bem dentro do ambiente institucional da escola e levei isso, essa experiência, para o atendimento clínico. E aí a gente, né, dentro da orientação parental, a gente aprende que é um espaço que não é para a gente ser julgado, é um espaço justamente para que a gente traga as demandas e para que a gente pense com estratégia, e muitas vezes é isso que falta aos pais. Naquele suspiro do final do dia, que todo mundo mega cansado, a gente às vezes não pensa como que vai ser o dia de amanhã, como que eu vou resolver esse problema aqui com meu filho. E é justamente isso, a gente entrega dentro da orientação parental esse momento que a gente pode refletir na educação dos nossos filhos, não sendo apenas repetidores, porque muitas vezes a gente está nesse lugar apenas de repetir o que os nossos pais ou aquelas pessoas que nos servem de inspiração oferecem, mas a gente pensar criticamente e oferecer para os nossos filhos aquilo que eles realmente precisam. Então, foi nesse sentido, e é nesse sentido que funciona a orientação parental. Nossa, fantástica a sua percepção, Gisele. Gostei muito. Imagino que esse pai, assim, recebeu um refresco, né, de vida, porque realmente a gente cai no automático, né? É. E a gente vai levando as crianças, muitas das vezes perdem até o poder da fala. Muitas crianças você vê que não desenvolvem a fala porque não tem espaço de falar, de se expressar. É triste, mas é real. E muitas das vezes a gente cai, está envolvido nessa cilada e nem percebe, né? Brilhante isso, Gisele. Agora fala aqui pra gente, para quem nunca participou, assim como eu, o que exatamente acontece em uma sessão de orientação parental? Como é esse processo na prática? Então, Desmistifica aí pra gente poder conseguir visualizar. ele é muito semelhante às sessões de terapia de forma geral. A gente, na verdade, faz ali um espaço, né? Cria um espaço de segurança, a gente cria um espaço de escuta, que eu acho que muitas vezes esse pai e essa mãe, eles precisam ser ouvidos antes de qualquer coisa. Porque uma coisa é você chegar já, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, como muitos gurus que a gente tem na internet. Ah, você tem que fazer assim, você tem que não sei o quê, e dar uma receita que muitas vezes não se aplica à nossa vida. Não sei se todo mundo lembra da Super Nanny, né? Era mais ou menos assim. Ela tinha basicamente as mesmas estratégias e adaptava de acordo com a família ali, uma coisa ou outra, mas as estratégias eram sempre as mesmas. E isso era ruim porque desconsiderava muito da subjetividade da família. E nesse caso da orientação parental, pelo menos assim, da forma que eu trabalho, é justamente isso, é promover esse espaço de escuta. E depois que a gente abre esse espaço de escuta e segurança, a gente tenta abrir um espaço da reflexão. Ou seja, não de cara eu vou dizer assim, olha, Jordana, você tem um problema tal com seu filho, faça assim. Não, primeiro eu vou tentar levar o pai e a mãe a refletir sobre os motivos até pelo qual ele faz naquela ação, porque muitas vezes é aquilo que eu falei, o pai e a mãe, ele repete uma ação que foi feita com ele. Então tem muito daquilo, eu tô dando pro meu filho aquilo que eu não tive. E aí a gente, né, vai perguntando nesses espaços, né? Mas será que tudo que você não teve era necessário ter? E aí a gente vai criando a reflexão para que esse pai e essa mãe, eles possam refletir antes e eles mesmos tentarem descobrir as respostas. E aí a gente vai conversando, né? Sempre, né? Algumas pessoas fazem esse acompanhamento de forma mensal, outras de forma quinzenal, algumas até semanal, dependendo da demanda. E aí a gente vai ali junto criando as estratégias. A gente cria essa estratégia, a pessoa obviamente vai para casa testar o que a gente, né, pensou. E muitas vezes dá certo, algumas não funcionam muito bem, e a gente vai revalidando essas estratégias que a gente vai criando junto. Então funciona basicamente nisso. E independente da demanda que é trazida pelo paciente, a gente sempre visa como objetivo principal é fortalecer e criar vínculo entre os membros da família. Porque uma coisa muito importante é essa, é a gente ter um vínculo com o nosso filho. É a mesma coisa o professor. Se o professor não tem um vínculo com a turma dele, com o aluno, ele não guia essa pessoa para lugar nenhum. E esses dias eu estava até comentando com uma pessoa que estava falando, eu estava falando, né, numa conversa dessas de sala de espera, que eu estava assistindo um desenho animado. E aí o desenho animado, que é a Vera no Reino do Arco-Íris, gente, eu adoro esse desenho. Adoro que é todo coloridinho, tem umas coisinhas lindas, quem não assistiu, assista. E Nossa. aí a missão da Véia, todo o episódio ela tem uma missão. A missão dela era conduzir um grupo de animais para um lugar seguro. E aí, logo no começo, ela e o ajudante, eles estavam com uma certa dificuldade de se conectar com o grupo.
E aí ela vai e explica para o ajudante dela: olha, Bartobi, se você não se conectar, se você não criar vínculo, você não vai conduzir esses animais. E aí é uma coisinha boba de um desenho animado, mas a ideia é basicamente essa. Toda vez que a gente quer levar alguém a algum lugar, a gente precisa estar vinculada a essa pessoa emocionalmente, subjetivamente, para que aí sim, na segurança desse vínculo, a gente possa conduzir. Isso acontece com os nossos alunos, para a gente que é professor, e principalmente para a gente que é pai e mãe. Porque uma coisa é o nosso filho respeitar e temer a gente, outra é ele confiar e ter um vínculo seguro com a gente. Que serve de base, né? Esse vínculo é a nossa base, né? É um lugar de segurança. Que a gente, mesmo depois na vida adulta, a gente tem ele como referência, Sim, né? E é interessantíssimo. Você falou a palavra-chave, vínculo. Sem vínculo não há crescimento. É saudável, né? Existe sim. temor, existe outras coisas, mas o vínculo ele realmente educa, ele transforma, ele traz também a questão do amor próprio, né, Gisele, que é importantíssimo, e só através do vínculo. Achei até mesmo de entender, né, suas estratégias, né, Gisele? Você vem com as orientações, a família já sabe, poxa, isso eu já tentei, isso eu conheço meu filho a ponto de dizer isso funciona, isso não funciona. Ah, isso a gente pode tentar. A gente pode tentar isso com essa estratégia, porque eu sei que, né? Isso tudo é só o conhecimento mesmo, a proximidade que pode trazer. Muito bacana, Gisele, muito bacana. Agora vamos lá. O que você costuma observar de mais significativo nas famílias que passam pela orientação parental? Boa pergunta. Então, o que eu acho que é mais significativo? Eu acho mais bonito até, né? É quando os pais eles começam a resgatar a confiança deles no exercício do papel de pai e mãe. Porque muitas vezes é isso. Quando eu recebo na orientação parental alguns pais, ou eles estão buscando estratégia, né? O que é super comum, e alguns deles, além de estarem buscando estratégia, eles estão meio desmotivados, sabe? Eles se sentem com uma autoestima baixa, uma confiança baixa, acham que não vão dar conta. E aí, esse espaço de cuidado na orientação, quando a gente ouve esse pai, a gente vai colocando para ele que a primeira coisa que ele precisa ter na mente dele é que ele não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. A gente não frequentou escola de pai e mãe. E a gente pode aprender junto, a gente pode ajustar, a gente pode seguir sem culpa. E isso que é o mais importante, porque dessa forma que as relações vão ficando mais leves, a comunicação com os filhos vai melhorando. E aí, quando a gente consegue lançar esse olhar, o comportamento dos nossos filhos ele também vai mudando. Então, é uma transformação que começa ali com o pai e com a mãe, que muitas vezes eu vou nesses primeiros encontros ali tentando mapear quem é essa criança. Algumas vezes eu conheço a criança, outras não. E aí eu vou, né, junto com eles ali, esculpindo uma transformação que é silenciosa. Então, eles vão se transformando, eles vão tendo confiança no papel. E as crianças, quando se sentem seguras, elas também vão transformando o próprio comportamento. Então, isso dá uma leveza para a família, isso faz as pessoas da família se aproximarem. E para mim isso é o mais bonito, né? O pai e a mãe, ele precisa ter essa consciência. Eu não sei tudo, eu estou me formando em serviço, eu tenho que me permitir errar. E é isso. É assim que segue. É muito bacana, Gisele. Todo momento que você falou, desde a introdução, eu fico só pensando naquela questão do manual. Não, Não essa tem criança, manual. quando nasce ali, vem a criança, vem a placenta, e cadê o manual? E agora? O que Não que a tem. gente faz? As coisas práticas, né, como dar banho, alimentar, a gente vai pegando. Mas e aí, educar? Incentivar, enriquecer essa sementinha ali tão, né, tão viva, tão cheia de possibilidades. Como é que a gente faz com em meio aos desafios que nós temos, Gisele? Olha, se a gente parar para pensar, a gente é até uma coisa que é assustadora, né? Para muitas pessoas isso, até essa questão de ter filho realmente é uma questão muito grandiosa, muito assustadora, que tipo, como é que eu vou fazer algo tão grandioso, sendo eu uma pessoa tão pequena, sem conhecimento? E Isso é que você isso, falou você agora, isso que você falou agora é importante, né? Porque se você pensar bem, você tem um horário para se dedicar ao trabalho. Você tem um horário para se dedicar, talvez, a uma faculdade. Você tem um horário para se dedicar às coisas da casa, mas você não tem nenhum horário
para se dedicar à sua paternidade e maternidade. A gente vai no atropelo. Então é isso, é a gente ter esse espaço para ser escutado e refletir sobre as ações que a gente não consegue. Não tem manual. Então a gente tem que ler a pessoa. Bacana, Gisele. E esses atendimentos, eles são individuais, ou Gisele, ou já aconteceu esses atendimentos em grupo também? Como é que Então, funciona? até esse momento, eu tenho feito eles de forma individual, mas eu já tenho assim algumas ideias na minha cabeça doida, né, de criar um grupo, nem que seja mensal ou quinzenal, para que a gente possa compartilhar, porque eu acho que esse espaço é um espaço bacana também. A gente poder compartilhar com outros pais o que está acontecendo na minha casa, o que, que tem nesse assunto de interessante. Então, eu acho que talvez esse seja o próximo passo. Por enquanto, estou atendendo só no individual, online e presencial, mas no futuro aí a gente vai provavelmente atender de maneira em grupo também. Essa questão, né, de você estar em grupos, né, com outras famílias é tão valiosa, né? Porque quando você escuta, assim, até mesmo de você enquanto profissional, né? Ah, porque eu acabei perdendo a cabeça, falei isso, voou um chinelo, alguma coisa assim. Aí você escuta do outro lado, tudo bem. Eu fiz isso. Aí você começa a se sentir, não se sentir tão monstruoso assim. Falou, eu sou humano. Isso acontece na casa de todo mundo, então aqui é um lugar seguro onde que eu posso pegar e me derramar. E às vezes até chorar, né? Dar as mãos ali, chorar, e se fortalecer e voltar para o nosso campo ali de batalha, que é É. a nossa missão, né? Parental. Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Agora a gente vai ir para um outro nicho que eu acho que é um nicho de vida. Você atende tanto famílias típicas quanto famílias atípicas. E o que muda entre esses atendimentos? Que na verdade parece que são iguais, né? Não, desculpa. O que muda nesses atendimentos e o que permanece igual? O que muda para uma família típica para uma família atípica? Existe uma diferença? Então, se fosse falar em diferença, eu falaria que existem pelo menos umas três diferenças. A primeira delas é em relação ao ritmo. Porque quando você trata, por exemplo, de uma família típica, as pessoas têm aquele ritmo que é o trivial, é o comum. Não vou chamar de normal, porque quem é normal, né, gente? Mas o ritmo comum. E quando você fala de uma família atípica, muitas vezes a família vai desenvolvendo estratégias à medida que a própria criança ou adolescente vai tomando o próprio ritmo. Outra coisa é a necessidade. Porque quando a gente fala de uma família típica, a gente fala provavelmente de pessoas que vão ter um desenvolvimento ali com uma necessidade de acompanhamento, sei lá, talvez até a adolescência, e depois disso os pais já vão mais sozinhos. Quando a gente está falando de uma família atípica, aí as necessidades já mudam, porque a pessoa tem necessidades que são mais específicas. E isso varia até da própria necessidade, né, da criança ou do adolescente, se ela tem um transtorno, se ela tem uma deficiência. Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa família de uma criança autista, de nível 1 ou 2, essa criança provavelmente ela vai desenvolver mais para frente um amadurecimento, uma independência. Diferente de, por exemplo, se for uma criança com uma deficiência intelectual, que a gente sabe que tem coisas que a gente não vai conseguir conquistar. Então, a necessidade, né, de acolhimento dessa família, ela é diferente. Porque a gente precisa fazer os pais estarem confortáveis nesse lugar, de perceber as próprias, né, dificuldades dos seus filhos e as necessidades deles. Outra coisa é a intensidade da demanda. Né? Quando a gente fala de uma família típica, a intensidade de demanda ela é bem menor do que a de uma família atípica. Então, quando eu falo de uma família típica, eu posso ter demandas com intensidade muito grande no começo, assim que a família chega. E que vão acalmando, né? Então, são atendimentos que às vezes são semanais, que até passam para mensais, porque as demandas acabam se espaçando também. Quando a gente fala uma família atípica, não. Né? Muitas vezes uma família atípica, ela está buscando ali um amparo também, como eu também sou mãe atípica, ela está buscando um amparo para tomar decisões ali dentro do tratamento do próprio filho. Então, eu acho que essas três coisas seriam diferentes, né? A questão do ritmo, a necessidade do acolhimento, né? A família atípica, ela precisa de um acolhimento muito maior, e essa intensidade de demandas também, que ela é diferente.
A família atípica, ela tem necessidades muito específicas, principalmente em relação também ao diagnóstico. Eu tenho famílias aqui, às vezes, que estão questionando o próprio diagnóstico dos filhos, né, em relação a transtornos, porque hoje em dia a gente tem uma questão muito grande também com as pessoas que fazem as avaliações, então a gente vai orientando nesse caminho. Agora, de forma geral, o que permanece igual, gente? A essência da família. Né? Toda família precisa de escuta, toda família precisa de compreensão, todas as famílias precisam de uma estratégia que faça sentido para elas de uma forma prática. Né? E no fundo, todo mundo está buscando a mesma coisa: se conectar com seu filho e sentir segurança no exercício da paternidade. Fantástico, Gisele, fantástico. Você trouxe um outro olhar, né? Porque não existe só a família típica e a família típica e a família atípica. Existe também, dentro dessa família típica, quais são, né? Qual é o grau de suporte que essa pessoa, que essa criança, que esse adolescente demanda para essa família? E quais são os ganhos possíveis? E lidar muitas vezes, né, com o diagnóstico, com uma realidade, né, como você trouxe agora, que de repente, né, das limitações, a família poder receber isso é quase receber uma sentença, né? Sim, A família, muitas pessoas elas não aguentam, não suportam a gravidade dessa informação. Então, poder contar com um profissional, né, para poder ajudar, para poder trazer leveza, para poder trazer consciência para essa família, né, de que ela vai precisar de ajuda e que está tudo bem pedir ajuda, sim. é algo que, né, se for lá desde o início, né, que traz tanto, vai trazer muita qualidade de vida, muita, 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 e muitos ganhos também para essa criança, para esse adolescente, para esse ser, né, que precisa ali de um acompanhamento mais próximo e de uma família mais bem estruturada, mais firme, mais equilibrada. Achei fantástico, Gisélio. Agora vamos lá. Caminhos e possibilidades, Gisélio. Quando uma família deve considerar procurar orientação parental? Existem sinais que esse acompanhamento é necessário? Bom, alguns sinais são sutis e outros já gritam mais, né? Tem duas formas de você chamar a atenção. Basicamente, a gente tem dois perfis de família que acabam buscando orientação. Primeiro, que é o perfil de uma família normalmente típica, que busca a orientação quando o ambiente em casa está tenso por alguma coisa. E aí o diálogo com esses filhos já está complicado, está comprometido, a pessoa não está vendo o resultado, ela acha que ela está errando, 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 e aí a pessoa vem buscar quando a coisa está feia já. E aí a gente tem que fazer um trabalho ali bem mais intenso para dar um suporte a esse pai e essa mãe, para que ele consiga ter até calma para lidar com essas questões. E aí esse é o primeiro perfil que a gente tem das famílias que costumam buscar orientação. E o segundo, esse é bem menos comum, é o perfil daquelas pessoas que estão buscando um espaço de reflexão, estão buscando a orientação como um suporte preventivo para evitar problemas, porque às vezes descobre que o filho tem um diagnóstico, ou porque o colega, né, o pai, a mãe, o colega no trabalho comentou, poxa, é muito legal, porque é um espaço de escuta. E aí é aquilo, é como se fosse um espaço terapêutico só para a gente falar das questões que envolvem a nossa parentalidade. E as pessoas às vezes não têm esse espaço dentro da sua própria terapia. Então, às vezes, eu recebo até pais e mães que fazem terapia, mas que às vezes não se sentem à vontade de colocar essas questões para o próprio terapeuta, porque às vezes falta, né, essa nuance mais da especialização. Às vezes o terapeuta está ali, às vezes é um terapeuta, né, um psicólogo solteiro, que não tem filhos, então às vezes essa pessoa não tem muito a acrescentar. E aí essa pessoa vem buscar especificadamente a orientação parental. Às vezes o pai e a mãe estão buscando um consenso entre eles ali que às vezes não existe na criação dos filhos. Então, esses são os perfis que a gente costuma ter dentro da orientação parental. Aquela pessoa que chega quando a coisa está pegando fogo já, que é assim, ou alguém vem apagar ou a coisa vai desabar, e aquela galera que é bem menos comum, que vem de forma preventiva, que inclusive eu aconselho. Aconselho a vir antes da coisa ficar ruim, gente, porque depois não tem como. Algumas questões você não tem como voltar.
Então a gente pode encarar, por exemplo, a orientação parental, já que a gente não frequentou uma faculdade para ser pai e mãe e não encontrou um manual na criança, a gente pode pensar que a orientação parental é tipo um cursinho preparatório, né? Eu estou me preparando ali para exercer melhor o meu papel de pai e mãe. E se encontrar no meio disso tudo, né, Gisele? Que a gente se perde, né? Sim. É muito fácil, principalmente nós mães, né? A gente acaba ali se fundindo com aquela criança, a gente já não sabe mais quem é a mãe, quem é a mulher. É uma coisa de louco muitas das vezes, né? Em toda roda que a gente está, nos ambientes que a gente vai, a gente escuta todo mundo falando sobre isso. Mas falta mesmo, eu também acho que falta também esse olhar, sabe, Gisele? Você é a primeira pessoa que eu escuto falar que tem esse trabalho, né? De orientação parental. É a primeira pessoa que eu escuto falar que oferece esse trabalho. E que isso seja disseminado aí para que muitos procurem, porque você falou uma coisa que é muito interessante, me veio um ditado, sabe? Enquanto antes a gente descer do trem errado, melhor. Porque muitas vezes a gente se perde, né? E é isso, nesse momento que a gente se perde, a gente acaba se distanciando muito do nosso filho. E é aquilo que você disse, né, da conexão, para depois de você retomar, é muito difícil. Aí você vê, né, famílias altamente disfuncionais, porque às vezes era só um ajuste, às vezes era uma conversa, uma troca, trazer, né, clareza para aquela situação. Uma coisa tão boba, né, tão básica, que a gente não consegue perceber. E que você falou agora, Jordana, é muito verdade. Porque, assim, eu trabalho, né, como eu já falei em outros momentos aqui, além de orientadora parental, eu também sou psicopedagoga de jovens e adultos. E aí, Jordana, eu, né, no consultório da psicopedagogia, eu encontro muitas vezes adolescentes e jovens que estão tão desconectados já com seus pais que, assim, não tem muito o que eu fazer. Porque eu acho que é aquela situação. Você, enquanto pai e mãe, é você o adulto da relação, quem tem que estruturar esse vínculo é você. Essa criança, esse adolescente, ele até faz ali uma força, mas chega um determinado momento que às vezes a coisa se rompe de tal forma que ele desiste. E aí cabe ao pai e à mãe tentar recuperar esse vínculo. E isso é um trabalho muito mais difícil quando você chega na adolescência, quando você chega na fase adulta, porque muitas vezes já se consolidou de uma outra forma, sabe? E aí eu vou conversando com adolescentes e jovens e falo assim, mas por que você não fala com seu pai tal coisa? Por que você não... E aí o pai e a mãe não aceita, porque não tá com uma abertura, sabe? E aí é difícil. Que é um movimento que precisa ser feito pelo pai e a mãe. É a gente que tem essa responsabilidade, né? Tem pais e mães que às vezes têm uma angústia ali por ser amado, porque não tiveram, não receberam dos seus cuidadores amor suficiente, e aí cobram dos seus filhos, e isso também é ruim, né? Ocupa-se um lugar muito ruim nisso. A gente precisa, enquanto cuidadores, a gente precisa se colocar nesse lugar de cuidador de verdade. Porque a gente tem famílias que têm uma inversão nesse papel. São os filhos que às vezes amadurecem muito cedo para lidar com os pais, que às vezes são mais imaturos. Então é importante que o pai e a mãe percebam que esse vínculo, essa responsabilidade é dele, não é do filho. Quem constrói esse vínculo é o pai e a mãe. E você que dá esse tom. Quando você fala essa coisa, né, da gente como mulher, né, às vezes se perder nesse caminho, a gente teve uma conversa super engraçada esses dias aqui, eu e a Júlia. Tava eu, a Júlia, meu marido, e aí tinha algum lugar que a gente estava falando que a gente ia, e aí meu marido falou assim: "Ah, eu quero ir em tal lugar". E eu não queria ir. E aí eu, daquele jeito, né, que eu sou uma pessoa super sutil, que meu marido, quem já viu, sabe, né? Eu falei assim: "Ah, então você pode ir, que a gente não nasceu grudado, você não nasceu grudado comigo, vai sozinho". E aí eu ia para outro lugar e a Júlia virou para mim, né, minha filha virou para mim e falou: "Ah, mãe, eu nasci grudada com você. Eu posso ir". E Me aí na hora quebrou. a gente obviamente morreu de rir. Não é uma mentira, realmente ela nasceu Sim. grudada em mim. Mas aí a minha resposta, né, depois de morrer de rir, foi: minha filha, realmente a gente nasceu grudada. Você é o amor da minha vida, eu te amo muito. Mas você também pode ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Você não necessariamente precisa ir atrás de mim porque você nasceu grudada em mim. Mas se você quiser ir atrás de mim porque você gosta mais desse lugar, vai ser ótimo estar com você. E é esse é o tom. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa estabelecer. Eu poderia ter dado uma resposta mal educada para ela e ter falado assim: ah, mas agora você não, né, não está mais grudado em mim.
Enfim, mas não, né? A gente riu, a gente se divertiu com a resposta dela. E eu coloquei ali realmente, porque às vezes a criança tem essa dificuldade de se estabelecer enquanto indivíduo, ter a sua Uhum. identidade fora da mãe. E a gente, enquanto mãe, tem muita dificuldade. Tanto é verdade que a gente tem aí a conhecida, né, síndrome do ninho vazio. Quando o filho vai embora, a mãe perdeu tanto a identidade que ela não sabe mais o que ela faz, ela não sabe nem cuidar dela. Você fala para a mãe assim, "Ah, agora vai curtir um tempo livre." A mãe fica assim, o que que a gente vai fazer? Não sei. Vai viajar com seu marido, mas que sem Mas eu não graça. sei viajar com ele, E Márcia. fica os dois, né? Fica um de cada lado, assim, perdido. Meu Deus, e agora? O que que eu Nossa faço? vida. Nossa vida foi embora. E muitos pais acham até isso cruel, né? Adoecem tudo, né? É realmente. A gente precisa estruturar isso bem desde cedo, né, Gisele? Bem se encontrar o quanto antes. E também quando a gente se encontra, né? E retoma essa conexão com os nossos filhos, que é natural, porque eles nasceram grudados com a gente e tudo mais. Você vê que a gente não teria tantas crianças e adolescentes perdidos, né? Porque quando existe essa desconexão, existem crianças e adolescentes perdidos de si. Porque eles pedem referência, não tem base. E é a geração que a gente tem hoje, né? Foi o que você disse. Infelizmente, quando você falou essa questão de pais imaturos, eu falei, meu Deus, o que tem de criança tendo que ser o adulto da relação familiar é assustador. Então, pais, por favor, vamos procurar ajuda, vamos buscar conhecimento, né? Aqui, graças a Deus, na internet, nesse canal, vocês têm isso de livre acesso, tá? E agora vamos para um quadro aqui que eu amei. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, sensacional. A gente vai encerrar hoje o Diálogos com a Atena, virando o microfone com um quadro que eu achei fantástico, que fala sobre para lembrar e sentir. A Gisele, toda vez que a gente. Vocês viram aqui, hoje mesmo ela trouxe, né, uma história. Toda vez que a gente fala sobre um tema, a Gisele sempre retoma uma história de verídica e enriquece, né? Então, vou falar pra gente, para lembrar e sentir, falando sobre orientação parental. O que você traz pra gente? Qual a história do dia? Eu tô tão feliz de participar desse quadro agora, desse lado de cá, porque às vezes eu tenho uma história para contar no meio que eu tô entrevistando alguém. Eu não posso. Então, você vai guardar sempre para falar aqui com a gente. Nossa, gente, Perfeito. é aquilo que Jordana falou agora. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cheia de histórias. Meus alunos, então, em sala de aula, gente, eu, assim, em sala de aula eu contava história que acontecia comigo, eu inventava história. A última que eu me lembro, eu inventei uma história que eu estava viajando, uma viagem internacional, as crianças tudo assim olhando para mim. E no final eu falei assim: não, gente, isso tudo é uma redação que eu tirei da minha mente, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Uau, Aí eles, pô, fantástico. só tô aqui ouvindo os detalhes da história, pensando que você tinha ido lá Podemos mesmo. viajar, podemos viajar. Pois é, eu falei assim, olha, a minha viagem de verdade foi da sala para o quarto nas férias, mas nada me impediu de imaginar. E aí, né, eles ficaram meio pau da vida, mas curtiram no final. Mas Então, assim, marcou, com ah, certeza, não vamos esquecer. nossa, e eles sempre falavam sobre isso. Ah, naquela vez você foi na França, é isso aí. Nunca pisei ali fora da fronteira, mas enfim. Mas já está profetizando, vai pisar. Mas tô, quem sabe um dia. Então, aí eu separei uma história, que é assim, uma das histórias que não necessariamente surgiu de uma orientação parental, mas é uma história que surgiu também no atendimento clínico e para mim é uma das histórias assim que mais me marcam, porque eu hoje me proponho a trabalhar com jovens e adultos justamente para evitar que essas desregulações aconteçam. E aí, uma mãe que não era uma mãe necessariamente que eu estava orientando, me surge com essa história. Um paciente meu, já adulto, com TDAH, uma pessoa neurodivergente, que foi diagnosticado tardiamente, isso tem que ficar bem frisado, que não foi uma pessoa que foi diagnosticada na infância. Ele estava me contando um episódio da família dele que eu achei a coisa mais linda. Que foi a mãe dele receber um vídeo, desses vídeos hoje em dia que se fabricam com inteligência artificial, e as crianças do vídeo estavam falando das dificuldades deles enquanto pessoas neurodivergentes. E aí eles estavam falando, por exemplo, né, a criança com TDAH estava falando, eu tenho dificuldade de escutar, porque eu tenho um cérebro que corre demais, que eu me sinto quebrada, eu me sinto diminuída.
com as comparações que você faz de mim. Ah, mãe, eu queria muito que você pudesse ver o quanto eu me esforço para tentar e tudo mais. E aí essa mãe assistiu esse vídeo e ela repassou esse vídeo para o filho dela, que era o meu paciente. E ela falou para ele, meu filho, eu queria que você pudesse me perdoar, porque eu não sabia o tamanho da sua dificuldade, né? Quando você falava e relatava, eu não sabia que você sofria nesse ponto. E assim, eu gosto muito dessa história, e é uma história que eu conto mil vezes por aí, porque essa mãe, mesmo sendo uma mãe que eu não estava fazendo orientação, ela mostra alguns valores que são os valores que eu tento levar para os pais dentro da orientação. Que é primeiro, o primeiro valor, que é a noção de erro, porque é natural, é normal, faz parte da nossa natureza errar. E o pai e a mãe precisa tomar o erro como um lugar natural, que ele está aprendendo constantemente, que ele também pode errar e que ele pode ir lá e pedir desculpa. Gente, isso é lindo, porque pedir desculpa, apesar de algumas pessoas acharem o contrário, pedir desculpa não é sinal de fraqueza. Pedir desculpa, eu acho que é uma das coisas mais fortes que a pessoa pode fazer por um filho, porque você está se mostrando como uma pessoa vulnerável. E se você se mostra como uma pessoa vulnerável, uma pessoa que erra, a chance de você se conectar com o teu filho é muito maior, porque o teu filho erra muito, principalmente as crianças, adolescentes. Então, mostrar isso gera conexão, não gera desrespeito, não gera desamor, gera conexão. Então, essa mãe, ela assim, me deu uma aula lá na casa dela de como é importante a gente se colocar nesse lugar de aprendiz com os nossos filhos e a gente se colocar nesse lugar de ser vulnerável, porque essa vulnerabilidade é o que nos conecta. Quando eu sou professora e eu erro na sala de aula, eu me conecto com o meu aluno. Quando eu sou mãe e eu mostro para o meu filho que eu erro e que eu sou capaz de reaprender e pedir perdão, pedir desculpas, eu estou mostrando que eu estou ali compartilhando com ele da mesma natureza humana de seres errantes, seres que buscam o tempo todo aprender, porque esse é o bonito da vida, é a gente buscar aprendizado. E aí, Jordana, além de compartilhar essa história, que é a história que eu mais amo, eu queria também, talvez eu tenha que inaugurar depois um outro quadro para isso, né? Mas eu queria ler um texto que eu tentei sintetizar. Logo eu, né, que sou professora também de literaturas, redação, e adoro escrever. Então, assim, eu escrevi um textinho para tentar sintetizar o que é a orientação parental para que os pais e mães que estão assistindo a gente aqui agora, para que os pais e mães que vão assistir no YouTube, eles possam tentar entender de forma resumida o que é esse lugar, o que é a orientação parental e por que ela é tão importante. Então, com a licença da palavra, a gente gostaria de ler o meu texto, deixa eu olhar aqui para minha tela, que eu Leia vou pra ler, gente. né? Ser pai ou mãe não vem com manual. Cada decisão, cada dúvida, cada erro e acerto fazem parte de um aprendizado que nunca termina. A orientação parental não é sobre ensinar a ser pai e mãe. É sobre cuidar de quem cuida. É sobre criar um espaço de respiro onde a culpa dá lugar à consciência e onde o amor aprende a se comunicar melhor. Porque quando um adulto se escuta, uma criança também é ouvida. E talvez esse seja o maior gesto de amor que uma família pode oferecer, o de buscar ajuda antes que o cansaço vire distância. Que a gente possa se lembrar disso e sentir, sempre que o coração pedir um pouco mais de calma e de presença. Nossa, Gisele, que texto maravilhoso. Gostou? Gostou? Que texto Bastante. maravilhoso! E eu acho que é importante a gente colocar até esse texto como legenda, né, lá no vídeo, porque ele nos acalanta, assim, sabe? Ele nos acolhe, nos fortalece, nos coloca nesse lugar, né, de errante, de tentante, né? Porque somos eternos tentantes, né? Obrigada, Gisele, por dividir com a gente essa história maravilhosa dessa mãe aí que conseguiu se reconectar com esse filho, creio eu. Como é que foi? Só uma curiosidade, como é que foi? Como é que esse homem já adulto, né, trouxe essa questão para você? O que que ele disse sobre isso, Gisele? Como Então, é que foi? ele é uma pessoa extremamente afetiva.
né, é total reflexo ali da família dele. Você vê que a mãe teve essa postura, é uma pessoa extremamente afetiva, é uma pessoa assim que tem uma conexão muito bonita com a família. E uma conexão que, assim, apesar da neurodivergência dele, né, ter sido descoberta tardiamente, eles conseguiram manter essa conexão. E essa conexão foi fortalecida depois desse episódio. E não só com essa família, né? Porque assim, hoje eu tenho a honra e a possibilidade de levar essa história para outras pessoas. Eu depois vou mandar esse vídeo, eu espero que eles assistam também, se sintam homenageados com esse aprendizado que eles puderam compartilhar, né, comigo, e eu tô tendo essa possibilidade de compartilhar com outras famílias. Mas assim, isso renovou a conexão da família. E a cada dia, né, a postura dessa própria família vai fazendo com que eles sempre se reconectem uns com os outros. E o mais bonito, né, que eu penso disso também, né? Um dia esse paciente meu, ele vai ser pai e mãe de uma criança talvez neurodivergente, e ele vai se permitir errar. E ele aprendeu isso não foi com a Gisele, foi com a própria família. E eu aprendi isso com a família dele. Então, esse espaço da gente trocar esses aprendizados, eu acho isso muito valioso, sabe? Hoje eu estou tendo essa oportunidade de trazer esse aprendizado que eu recebi dessa família para outras famílias. O nosso Brasilzão, né? A gente não sabe até onde a nossa influência vai, então vou colocar em nosso Brasil ou talvez fora do Brasil. Eu vou te falar, vai chegar nos lares certos. Já bateu aqui, já me tocou, sabe, Gisele? Porque é muito grandioso isso, né? Que história, assim. A gente vê muitas pessoas dilaceradas por aí, porque não receberam a atenção devida, porque não se percebeu, né? Se percebeu, mas também a gente tem que entender a época que foi e tudo mais. Muita gente dilacerada por um diagnóstico que não veio no momento certo. E essa mãe conseguiu, né, chegar ali a tempo e teve um espaço, um terreno fértil para receber aquele perdão. E isso está trazendo muita coisa para a gente. E foi o que a Gisele disse aqui no texto. Deixa eu voltar aqui, ó. É... Isso, ó. Essa parte me pegou muito, Gisele. E talvez esse seja o maior gesto de amor que uma família pode oferecer. O de buscar ajuda antes que o cansaço vire distância. Antes que o dia a dia, que a rotina nos engula, assim, sabe? Que a gente consiga respirar e retomar e se reconectar com a nossa família, com nossos filhos, porque estamos aqui para isso, né, Gisele? Conexões verdadeiras. Fantástico, Gisele. Muito obrigada mesmo. E E aí, eu, faz um convite para as famílias. não, e eu assim, quero agradecer você ter topado a minha doideira, minha sandice, né? Oh, somos duas malucas. Eu gosto de viver loucamente, encontrar outros loucos para me Também. conectar. Os loucos se conectam. Então, assim, Coisa boa que tem. agradeço demais, assim, a sua participação, Jordana. Eu acho que essa dobradinha nossa aqui, a gente está estendendo, né? Antes a gente estava só no grupo, confinado aos nossos papos, É. mas a gente aqui tá fortalecendo a nossa dobradinha de cada dia. E quero agradecer demais a todos também que foram me apoiando nas minhas ideias loucas, porque eu vou compartilhando, né, com quem eu encontro no caminho, e a pessoa fala, pô, faz, ou Não então existe de não, isso é doido. apoiadores. É, meus apoiadores, né, Incentivadores. os ocultos e não ocultos, né? Sim. Mas, assim, eu quero convidar, né, as famílias a acompanharem a gente aqui no YouTube, em outras lives, acompanhar a Jordana, que é esse achado agora de comunicação. E, assim, eu quero depois que todo mundo dê like, se gostou disso aqui, sabe? Se gostou da Jordana, que eu acho que a Jordana arrasa aqui, A tem Gisele, nada para maravilhosa. reclamar. E eu quero também, né, convidar esses pais e mães, né, caso essa conversa tenha tocado você, compartilhe esse episódio com outro pai e mãe, para que ele também possa pensar e entender que ele tem um lugar para respirar e que ele, se precisar, também pode me contactar. A gente atende aqui presencialmente em Niterói, mas atende de maneira online. E esse é o espaço, né? Aqui o Diálogos com a Atena é isso. A nossa ideia é justamente que a gente possa dialogar com a sabedoria, né? Quem dera eu ser a Atena, mas como eu não sou a sabedoria, eu gosto de conversar com quem traz a sabedoria. Então esse é o espaço de conexão. Agradeço demais estar aqui hoje. Hoje foi um dia que eu estou desde as 6 da manhã na rua. Vim com o cabelo molhado hoje. Falei, é isso, mãe, é isso. Não deu tempo de pentear direito. Mas Realidade. é a realidade, esse é o mundo real. Entrega.
Olha aí, quando a gente quer, tá vendo? Quem quer, consegue. Quem Exatamente. quer, consegue. Entrei 3 minutos Conhecimento é para atrasada, si, mas é isso conhecimento é aí. para dividir. É E isso Gisele é aí. muito rica de conhecimento. Gisele, por favor, continue. Eu sou aprendiz. E aí, Manda mais. uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui, Jordana, é para pedir para o pessoal que assistir para deixar sugestões de temas, para que a Por gente favor. possa fazer. Se for algum tema que eu possa trazer, eu mesmo trago. Se não, a gente vai buscando convidados aí. E é isso. Temos agora eu e a Jordana como apresentadores aqui, então é isso. Máximo. Obrigada pelo espaço, obrigada por esse canal aqui valiosíssimo para nós pais. E é isso, gente. Se vocês também quiserem deixar alguma sugestão, alguma pergunta, algum comentário, se alguma coisa tocou, compartilhe aqui com a gente, coloca aqui nos comentários, tá? Essa live vai ficar salva, né, Gisele? Fica salva, depois a gente tem os cortes e depois fica completinho lá no YouTube para todo mundo. É isso. Então é isso, gente. Ó, beijo para todos os atenienses que nos assistiram e que assistirão. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa noite. Beijo. Beijo.